Então, após um pequeno problema técnico, retornando aqui à apresentação sobre o CIURB. Conforme nós dizíamos, o conjunto de informações que se tem sobre a cidade é imenso, né? E ele chega a todos, inclusive a prefeitura, de diversas formas. Então, um dos principais fatores para que você consiga gerenciar isso é entender quais são os tipos de informação, justamente para poder fazer a gestão do conhecimento. Então, você vai qualificando esse conjunto de informações, né, e vai produzindo interações entre eles. Pode passar, por favor. Aí você vai compreendendo que aquele conjunto de informações, eles se agrupam de uma determinada maneira. Você tem as informações estatísticas, quantitativas, qualitativas, as estatísticas espaciais. Você tem a infraestrutura necessária, que também gera informações para você poder fazer a gestão dessa informação. Hoje você tem um ganho muito grande com as plataformas participativas, então cada vez mais a prefeitura vem iniciando o processo de disponibilizar as plataformas participativas para que a população possa contribuir com informações. Próximo. Então, com todo esse conhecimento que o IPP vem adquirindo ao longo do tempo, surge, eu diria hoje, que a principal ferramenta para que efetivamente se possa fazer essa gestão do conhecimento. E aqui eu vou falar um pouquinho do antes, como é que antes as informações eram tratadas na prefeitura. Antes e ainda são, de certa forma. O IPP, como órgão central de informações, buscava cada um dos seus órgãos, seus parceiros, para trazer para dentro do IPP suas informações e depois publicá-las. Inicialmente, nos antigos anuários estatísticos, volumes de papel, 200, 300 folhas. E o que acontecia? O IPP buscava a informação, estruturava, disponibilizava, acabava ocorrendo isso cerca de 1 ano, 2 anos depois, numa publicação. Depois, com o uso de tecnologia, evoluiu, ficou mais rápido, você tem o site, você disponibiliza, mas essa informação não se atualiza, né? A não ser que o IPP novamente vá ao órgão, busque a informação e por aí em diante. Então, esse slide tinha uma animação, mas ele não está ocorrendo. Então, esse processo não tinha fim. Ou seja, o IPP era o agente que movimentava toda essa estrutura. Mas antes que a gente mude para o modelo que a gente vem construindo no CIURB, era importante o quê? Ter as condições mínimas para que aquele volume de informações a ser captado, a ser estruturado e a ser disponibilizado encontrassem um referencial. E que referencial é esse? O principal referencial de toda informação de uma prefeitura é a sua base geográfica, né? Porque é no território que a prefeitura atua, é no território que a população mora, é no território que os eventos acontecem. Então nós começamos, cerca de 2006, 2008, a construção do cadastro técnico multifinalitário na prefeitura. E não pensem que está pronto, né? A gente começou por um projeto básico que era ter toda a base de logradouros unificada na prefeitura. Ou seja, só para vocês terem uma ideia, setores da prefeitura tinham 4, 5 cadastros de logradouros e que invariavelmente não se falavam. Hoje nós temos um cadastro único de logradouros e quase a totalidade da prefeitura se utilizando dele. Então a gente iniciou o processo de gestão do conhecimento
construindo a base geográfica que permitiria associar toda e qualquer informação obtida. Não só de registros administrativos, mas informações de outros órgãos, como o IBGE, e começamos esse processo. Pode passar para o próximo. Com o advento do CIURB, que eu vou tratar logo a seguir, para vocês entenderem o que é, o cadastro técnico multifilialitário é o repositório de informações e o CIURB é o agente que permite que os órgãos cheguem até esse cadastro técnico multifilialitário, incluam suas informações e as mantenham e produzam aquilo que eles necessitarem, com autonomia. Esse processo de autonomia é fundamental, porque nenhum instituto vai ter capacidade de suprir as demandas diversas de cada um dos órgãos. A gente tem aqui representantes de diversas secretarias, né, da prefeitura, e eles sabem bem o que a gente está colocando, porque a cada envolvimento de um novo órgão surge uma demanda nova, uma diretriz diferente das que já existem sendo implementadas. Então, a autonomia é fundamental para que isso ocorra. Então, basicamente, hoje o IPP ele não é mais aquele órgão que vai a todas as secretarias buscar informação e depois buscar informação e depois buscar informação. Não. Hoje o IPP ele é o órgão que centraliza a gestão do conhecimento. E essa gestão do conhecimento não está só no IPP, está nos órgãos. Porque quem conhece de conservação é a Seconserva. Quem conhece da questão de risco é o COR. Quem conhece da questão de monitoramento das ruas é a Guarda Municipal. Então, esse conhecimento está nos setores, mas a gestão é local, não é uma gestão corporativa. Então, o papel do IPP é justamente isso. Aqui, mais especificamente em relação ao CIURB, o CIURB ele é uma regulamentação do plano diretor, que, por sua vez, o sistema já vem desde a lei orgânica. Na lei orgânica consta a necessidade de se criar um sistema municipal de informações urbanas. O primeiro plano diretor, em 92, o referenda, mas não o regulamenta. A primeira revisão do plano diretor também não o regulamenta. Somente agora, na edição de 2011, a última versão do plano diretor, é que esse esforço foi iniciado. E aí são várias conjunções que acontecem, e a gente conseguiu, junto ao prefeito, que ele regulamentasse uma proposta que institucionalizasse o CIURB. E por que institucionalizar? Às vezes parece que é burocracia, é tão óbvio, né, que a prefeitura tem que ter um sistema de informações, mas não é fácil. Não é fácil juntar os órgãos, não é fácil cobrar minimamente um conjunto de compromissos que cada órgão tem que ter com esse processo. Então, institucionalizar foi muito importante. A gente vai passar por alguns elementos desse decreto para vocês compreenderem como isso foi importante, porque sem isso amarrado, né, tem vezes que decreto acontece e nada acontece, mas nesse caso é diferente. Qual é a estrutura do CIURB? O CIURB é, como eu já disse, o Sistema de Informações Urbanas. Ele tem uma estrutura institucionalizada onde a coordenação do sistema é do IPP, por conta de suas atribuições legais, mas ele não é responsável sozinho pelo sistema. Então, existe a figura de um comitê gestor, onde, além do IPP, nós temos a Secretaria de Urbanismo, a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria Municipal de Habitação, hoje Habitação e Cidadania,
a Secretaria Municipal de Transporte e a Secretaria Municipal de Obra, ou seja, os principais órgãos envolvidos na produção do meio urbano. Além disso, quando sai o decreto já determina que N órgãos participem do sistema. Além disso, dá autonomia ao comitê gestor para convidar qualquer outro órgão da administração pública municipal e fora da administração pública municipal. Existe uma autonomia para a gente convidar e ser integrante do CIUB qualquer órgão, qualquer entidade que possa contribuir com informações sobre a cidade do Rio de Janeiro. Essas são as atribuições do comitê gestor. A gente tem, isso é importante porque não é às vezes acontece em alguns fóruns que depois se perdem porque não tem uma atribuição específica. Então, o comitê gestor, ele tem atribuições específicas, né, ele tem que garantir a manutenção do CADTEC, Cadastro Técnico Multifinalitário, tem que ser, a cada final de ano, gerado um relatório com todo o processo de atividades que foi desenvolvido ao longo do ano, tem de haver um plano anual de trabalho para o ano seguinte, né? Nós já estamos no segundo patch, né? A gente vai passar rapidinho por eles. Então, isso é muito importante na institucionalização. Ele tem também atribuições, ou seja, a cada 3 meses nós temos que ter reuniões ordinárias, né? Nós temos que ter reuniões ordinárias gerais com todos os membros, reuniões do comitê gestor, plano de trabalho tem que ser aprovado ao final de cada ano. E aí, o principal, antes da gente mostrar aquilo que já vem sendo desenvolvido, quais são os objetivos, né, do CIURB? Como eu disse inicialmente, ele não é um sistema de informática. Está se utilizando tudo que já está disponível na prefeitura. A prefeitura tem um excelente parque de tecnologia implantado, né, sistema GEL. O que falta? O que falta é estabelecer fluxos e processos de trabalho corporativos, não só setorial, ou seja, não é só o IPP conversar com uma secretaria e obter as suas informações e essa secretaria começar a mantê-las com autonomia, independente do IPP. Mas a questão intersetorial, que é o que a gente vem começando a desenvolver esse ano, é fundamental. Porque a cada reunião que nós fizemos, e não foram poucas, vocês vão ver o escopo do relatório. Cada reunião, o que mais a gente ouvia uma secretaria, eu quero informações da outra secretaria. Só que isso, no processo tradicional, ou vem via processo, ou vem via conhecimento. Eu conheço fulano que vai me passar as informações o mais rápido possível, né? E aqui não. Aqui, a gestão da informação continua sendo do órgão. O órgão pode ou não liberá-la, né? É uma relação de confiança. Mas, por premissa, toda informação que entra no CIURB, ela está caminhando para ser pública. Pública internamente da prefeitura e depois externamente à prefeitura, né? Não é um gueto de informações, né, para atender localmente os órgãos. É para atender a sociedade como um todo. Um outro objetivo fundamental, e quem tem experiência nisso sabe que não é fácil, né, numa prefeitura desse tamanho, numa cidade desse tamanho, consolidar uma base geográfica, né, corporativa. Né. O que mais se viu ao longo o processo de geoprocessamento na prefeitura começou em 95, pouco antes da criação do IPP. Muito se perdeu, porque o processo começou corporativo e caminhou para o local. O que se copiava de base, o que se levava a base para os seus órgãos e depois essa base era totalmente desatualizada, porque ninguém as atualizava, e quando alguém atualizava, o outro não ficava sabendo. Ou seja, acabamos com isso. Quer dizer, nem tanto. Mas a construção da base corporativa é fundamental. Então, hoje, tudo que é produzido no CIURB está numa base corporativa única,
ela tem as réplicas de segurança, mas ela não tem réplica para uso, porque a gente entende que somente dessa maneira que a gente vai construir essa base. Para vocês terem uma noção, recentemente a prefeitura fez um novo aerolevantamento, uma nova restituição, já voltada para os padrões de geoprocessamento, e a gente tem um gargalo hoje, né? A gente está num processo ainda de construção disso e contratação, porque eu tenho que ajustar a base nova, que não é só desenho, é um conjunto imenso de informações que foi obtido com o novo aerolevantamento, com a base antiga, porque eu não posso perder uma informação da base antiga. Então, toda a minha base hoje geográfica, ela é estruturada com codificação de logradouros, com codificação de quadras, com nomenclatura das ruas, e o que vier do novo aerolevantamento tem que se acoplar a isto sem que eu perca uma informação. Então, isso é uma grande dificuldade, e isso ainda vai demorar provavelmente até o ano que vem para que a gente consolide. E o outro principal objetivo é compartilhar e integrar informações setoriais para o planejamento e gestão. Ou seja, ninguém hoje está no CIURB produzindo informação somente para o IPP ou somente para o seu órgão. Ele está produzindo informações que vão permitir aos demais órgãos, se utilizando dessas informações e das ferramentas disponíveis, atuar na sua gestão de planejamento. A gente tem tido uma grande evolução na incorporação ao CIURB de sistemas que já estão funcionando, atuam para a sociedade com 100% de satisfação ou com menos satisfação, mas que hoje estão caminhando para dentro do CIURB. Por quê? É no CIURB que a base, por exemplo, uma secretaria que atua no 1746, que é o sistema de atendimento da Prefeitura unificado, para exercer a sua finalidade setorial e atender aquele chamado do 1746, às vezes ele precisa ter informações de população do IBGE. Porque aconteceu um desastre recentemente ali em São Cristóvão, a Defesa Civil se deparou com uma explosão. Quem morava ali? Quantos moram ali no entorno? É óbvio, a informação do IBGE é uma informação de 2010, mas te dá uma estimativa de possibilidade de população envolvida. Ele não tinha acesso a essa informação. Hoje ele começa a ter, né, no mesmo ambiente geográfico. Então, daqui a um tempo curto, todos os órgãos vão estar acessando as informações dos demais e num ambiente geográfico. Então, se quiser, vai lá, faz um buffer rapidamente e obtém a sua informação de outro órgão, coisa que não estava disponível antes. Então, assim, só para contar rapidinho como se deu o processo de construção desse ambiente. Então, e isso, a institucionalização do decreto foi muito importante. Quando o decreto sai, o decreto dá prazo. Então, cada órgão tinha 30 dias para definir aonde estavam seus equipamentos, quais eram estimativas de população atendida, os programas, projetos e atividades prioritários daquele órgão. Não é o IPP que vai definir que o projeto prioritário da Seconserva é asfalto liso ou é tapa-buraco. Quem define isso é o órgão gestor dessa informação. Então o decreto sai, todos os órgãos têm 30 dias para encaminhar isso ao IPP e depois 45 dias para incluir as informações pertinentes. E aí as informações pertinentes em papel, em CD, em PDF, ok. O IPP precisava saber quais eram os universos de informação do setor público que a gente teria que tratar, né? Pode passar para feito isso, captadas essas informações, para cada órgão, nós geramos um controle do que a gente já tinha na base corporativa, mesmo desatualizado, porque estando na base corporativa já existe uma estrutura mínima. O que não se tinha na base corporativa, né, e quais eram os programas. Então a gente fez uma análise órgão a órgão, e para que isso?
para poder usar melhor, né, todo o nosso parque tecnológico. Para quem não sabe, toda a plataforma tecnológica do IPP é pautada na família ESE de geoprocessamento. Isso já se iniciou em 92, 95, quando do primeiro projeto de geoprocessamento da prefeitura, que teve inclusive licitação internacional e tudo mais. Como é que a gente usa esse quantitativo de informações junto com com as plataformas tecnológicas? A gente usa todas possíveis, a gente hoje se organiza usando uma coisa tão simples, porque não tem no ambiente da própria prefeitura uma plataforma tipo o Google Drive, onde eu possa ficar transacionando informações com os outros membros. Né? Pode ir. Então a gente cria agenda, a gente difunde o relatório, pode mais um? A gente difunde os relatórios, tudo o que acontece no CIUB está no Google Drive, onde todos têm acesso às atas, assinaturas, tudo. Os relatórios, tudo fica disponível para todos. Acho que ninguém fica olhando isso toda hora, mas está lá disponível. Né? Ou seja, transparência total. Isso aqui é bem rapidinho. Em agosto a gente começa o trabalho, agosto de 2014, né? E a gente institui o comitê gestor. Em novembro a gente faz a primeira reunião. Um dos itens do decreto é que a gente tem que dar transparência ao CIURB, então a gente cria logomarca, a gente cria site, a gente tem um símbolo, né, do CIURB, eu participo. Mas o principal aspecto desse processo foi a revisão do nosso portal GEO. Né? Ou seja, a informação geográfica no IPP não é novidade, não existe a partir do CIURB, já existia, só que com uma riqueza bem menor, porque hoje a gente tem a contribuição efetiva de todos os órgãos. Então foi feita uma requalificação do nosso portal GEO, já se utilizando da plataforma tecnológica do ArcGIS Online, e para lá foram todas as aplicações geográficas. Assim, bem rápido, só para vocês terem uma noção, eu estou falando 14, 15, porque se 16 já está tendo pelo menos mais umas 20. A gente fez cerca de 100 reuniões com os órgãos setoriais, intersetoriais. A gente recebeu cerca de 50 bases novas de informação, né, e vem dentro do fôlego, porque o IPP também não tem uma estrutura grande, estruturando, modelando, construindo junto com os órgãos a base que eles vão tomar conta. Né? Quem toma conta dessas informações é o próprio órgão. A gente desenvolveu nesse período mais de 15 aplicações, que é o que está hoje no portal GEO. A gente conseguiu, nesse caso em 2015, efetuar treinamento para 259 técnicos na plataforma do ArcGIS Online. A gente passou uma semana, cada dia com um grupo de técnicos, mostrando a ferramenta, mostrando o potencial e a rapidez de produção de mapa, né, com essa ferramenta. Não estou aqui fazendo propaganda da ESE, né, mas é efetivo isso. Isso foi um dos fatores que colaborou para que os técnicos das secretarias se animassem a gastar o seu tempo, além de tudo que eles já fazem, né, a aprender a usar essa ferramenta. Pouquíssimas pessoas sabiam usar, e nós construímos isso com essa primeira semana de palestra. Depois fizemos 70 oficinas, mais de 70 oficinas, onde cada órgão ia ao IPP e definia: eu quero fazer isto, isto, isto. E aí a gente conversava, estruturava, dava o pontapé inicial com esse órgão, mostrava como se faz, e hoje os órgãos estão fazendo. Tem coisas que a gente descobre que o órgão fez que eu nem estou sabendo. Né? Mas essa é a ideia. O IPP não tem que saber de tudo que acontece num ambiente setorial, mas o mais importante é que eles estão produzindo. E o mais importante é que nesse ambiente, tudo que se produz, no caso do ArcGIS Online, você produz para as plataformas mobile, né, desktop, web,
Então você acessa de todos os meios, ou seja, quando eu produzo um webmap ou uma aplicação na web, ela é produzida, desde que eu bote lá um clique, ela é produzida também para smartphone ou tablet. Então isso é um facilitador. Nós já temos hoje várias aplicações mobile funcionando. A Rio Luz, todo o mapeamento de iluminação da cidade está sendo feito com essa ferramenta mobile. Quem mais? Você conserva, começou, praças, e tem um monte aí na fila acontecendo. Então, só para vocês terem uma noção do volume de coisas que a gente veio fazendo ao longo desse período. Esse foi o primeiro patch, né, onde a gente foi bem singelo, a gente queria garantir como meta aqueles preceitos básicos, ou seja, 50% dos integrantes do CIURB com bases estruturadas. A gente queria que o cadastro único de logradores fosse adotado pela totalidade dos órgãos, e razoavelmente a gente conseguiu executar o PAT 2015, com exceção do seminário, que vai acontecer agora no PAT 2016. Então, o PAT 2016, o principal foco é o primeiro seminário de informações do CIURB. Há muito na prefeitura não se discute informação. Então, esse evento é um evento mais fechado, interno à prefeitura. Vão ter alguns convidados, o LabGIS vai estar convidado, vai estar proferindo palestra sobre informação. Mas a gente pretende que esse seminário ocorra anualmente ou bianualmente, e a partir do próximo ele seja aberto a toda a comunidade científica. A gente tem uma proposição de ampliar a área de treinamento, né? Isso depende de recursos, esse ano está difícil, mas foi colocado como agenda para esse PAT. E a gente tem como meta técnica a construção do catálogo de bases e aplicativos no ambiente corporativo, porque apesar de tudo que a gente evoluiu, hoje a gente ainda não tem esse catálogo, ou seja, os órgãos invariavelmente têm que ficar ligando para a gente, ou para o Leandro, ou para o técnico responsável, onde é que está aquela base? Porque a gente não tem isso ainda estruturado. A gente não tem vergonha de falar isso, porque a gente sabe das dificuldades que é construir isso. E o mais importante hoje a gente tem, que são as informações. O enfoque desse seminário é o papel do CIURB na gestão pública, ou seja, a gente espera que cada vez mais ele se institucionalize. Vamos ter agora uma eleição. A gente espera que na próxima gestão ele continue se consolidando, não haja retrocesso, né? A gente quer potencializar as políticas setoriais a partir de uma inteligência construída nesse ambiente, né? A gente quer cada vez mais que os órgãos entrem nesse ambiente, produzam seus conteúdos, cada vez mais os ajudando na sua operação, né? E que o seminário seja um fórum permanente de discussão, né? Ou seja, a gente vai ter palestra nesse seminário de tendência, ou seja, qual é a tendência mundial hoje no trato da informação geográfica, como é que as plataformas estão se desenvolvendo. Isso também é uma concepção do IPP, ou seja, a gente não tenta desenvolver algo que possa, mais à frente, estar totalmente fora da linha de mercado, porque a gente já fez isso e a quantidade de coisas inúteis que nós temos hoje produzidas, que foram contratadas, que se gastou dinheiro público e que não tem manutenção. Então a gente tem que estar o tempo todo caminhando com a tecnologia disponível e qual é esse caminho que a tecnologia mundial está produzindo. Agora eu vou passar rapidinho pelas aplicações, só citando, lembrando que todo esse acervo de informações está no portal GEL, no site armazendedados.rio.rj.gov.br, e aqui é só um volume que já está público, né? Isso, tudo que está aqui está disponível para a sociedade. Existe uma quantidade de produtos ainda sendo feitos, que estão internos à prefeitura e que ainda não ganharam a visibilidade pública
para o mundo. Isso aqui é o começo de tudo. Ou seja, ninguém começa um sistema de informações urbanas se eu não tiver uma base de logradouros. Todos os cadastros da Prefeitura do Rio e de quase todas as prefeituras é pautado no endereçamento, ou seja, um logradouro, um número de porta, que nome tenha, tem locais que chamam de outra coisa, um logradouro, um número de porta e um complemento. Então, se eu não tenho uma base de logradouros, eu não chego no número de porta, que não chega no seu complemento. A base de CEP é outra coisa, né, utilizada pelos Correios, mas essa base é fundamental. Então, o primeiro passo que a Prefeitura tomou foi criar o Cadastro Único de Logradouros. Depois, construir as ferramentas para que os gestores de informação de logradouro mantenham essa base. Hoje não é mais o IPP, salvo algumas novas restituições ou nova ortofoto, que vai na base e inclui um novo logradouro. Quem está responsável por isso são os agentes ou da fazenda, ou do urbanismo, ou da habitação. Né? Aos poucos, todos os órgãos estão acessando uma aplicação que mantém a base de logradouros atualizada. É atualizado igual à realidade? Não. Nenhuma base no mundo inteiro. Mas a gente está chegando perto de que não falte um logradouro na base desenhado, que o nome dele, se não é o atual, é o anterior. Né? Existe muita nomenclatura considerada como sem nome, porque não existe trabalho de campo. A população ocupa, a população cria os seus logradouros, e a nomenclatura não foi reconhecida, então essa informação demora a chegar ao poder público. Esse é um sistema que aconteceu antes do próprio CIURB, mas foi uma iniciativa importante que a gente incorporou. O GeoVias é um sistema construído a partir da demanda das concessionárias de serviço público, né, que atuam no subsolo da cidade. SEDAI, SEG, Light, as empresas de telecomunicações. Eles vieram à prefeitura e propuseram a construção de um sistema que permitisse manter todo o cadastro do subsolo da cidade do Rio de Janeiro, oriundo das concessionárias. No caso da prefeitura, nós temos a Rio Águas, que trata disso, que é a parte de drenagem. E ele não é só um módulo, não é só um sistema de cadastro. Esse aqui é realmente um sistema informatizado. Esse aqui é um sistema operacional que permite você saber as informações de cada uma das redes, né, e está em processo de construção. Mas ele é mais do que isso. Ele é um sistema operacional para que tudo que ocorra no subsolo seja tratado dentro do sistema. Ou seja, se ele vai tirar uma licença para trocar um poste de lugar, trocar uma rede de fiação, isso vai ser feito via sistema e não mais via processo, passando de mesa em mesa, de secretaria em secretaria, até conceder a licença. Esse ano, isso já está em funcionamento há algum tempo, mas esse ano o processo online de concessão de licença começa a funcionar. O cadastro já vem sendo incluído, mas o sistema de licença ainda não. Então, esse ano existe uma meta, inclusive, interna da prefeitura, que saia ao menos uma licença em cada área de planejamento da cidade, a partir desse sistema, e que a partir daí todo o processo se dê em cima desse sistema. Ele é pautado em cima da base corporativa da prefeitura, não tem aqui a base da Light, a base da SEDAI, geográfica. O que tem é o cadastro da SEDAI, o cadastro da Light sobre a base geográfica da prefeitura. Ou seja, é corporativa sim, mas é de acesso a todos. Esse é um produto bem mais recente, né? Também usando as plataformas de tecnologia disponíveis. Esse é o painel de chuvas.
A gente tem acesso às informações do Alerta Rio. A cada 15 minutos essa informação é atualizada e cada pontinho daquele ali representado por uma nuvem define se está chovendo, quanto está chovendo. Você tem uma série histórica para cada um desses pontos, ou seja, quando você clica nas abas coloridas ali embaixo, você tem um outro universo de informações. Então, se alguém quiser saber se está chovendo, acesse o portal, essa aplicação, porque é muito legal. A gente vem desenvolvendo também, para disponibilizar à sociedade, isso tudo é público, ações da prefeitura na cidade. Assim, se tem um novo bairro Maravilha, se tem uma nova construção de escola, isso está sendo colocado à disposição da sociedade nesse portal GEL. Esse aí é específico, áreas pacificadas, né? Ou seja, as áreas de UPP, onde existem o programa Rio Mais Social da prefeitura. E aí nesse site você tem todas as informações, quais são as comunidades, o que acontece lá, quais são os equipamentos, o grau de investimento que ocorre para cada uma dessas áreas. Essa é uma outra forma de apresentar a informação das áreas pacificadas. Isso é uma aplicação chamada Map Journal, que é muito interessante, você vai percorrendo aqui na aba, pode passar por favor. Você aqui na lateral esquerda, cada mudança que você faz, você vai para uma comunidade, só que seu mapa é dinâmico. E você naquele mapa, você faz o que você faz em qualquer ambiente de outro mapa. Então, você dá os zooms, você faz pesquisa, você pode ter todas as ferramentas GEL sendo utilizadas ali nesse ambiente. Ciclovias, né? Tivemos agora um evento triste em relação a uma das ciclovias da prefeitura, mas esse foi o primeiro produto do CIURB, corporativo. Foi feito um esforço de captação de informações da rede cicloviária e ela vem sendo mantida pela SMAC. A SMAC é a gestora das ciclovias na cidade. Embora diversos órgãos façam ciclovias, a gestão do cadastro é da SMAC. E isso vocês podem notar, está lá disponível, o que está em obra, o que está em execução, né, e o que já está pronto. Mapa participativo, a gente iniciou esse mapa participativo a partir de uma demanda da comunidade de Manguinhos, que solicitou que a gente produzisse algo específico, mas quando a gente fez para o município inteiro. Então, inicialmente começou a ter informações na comunidade de Manguinhos, mas como isso era público, começou a ter informações para toda a cidade. Esse é um projeto grande, que também se inicia antes do CIURB, mas se consolida com o CIURB, que foi todo o estudo para gerar o programa de escolas em turno único. Até o final desse ano, acho que são 35% das crianças vão estar em escola de turno único. Então, o primeiro passo que foi feito de maneira análise geográfica foi definir os critérios pela Secretaria de Educação de áreas, microáreas, contendo cerca de 1.500 crianças numa determinada faixa etária, numa determinada faixa de renda, levando em considerações limites geográficos, limites de vias, foram construídas as microáreas e a partir daí a Secretaria de Educação começou a analisar que escolas estavam, quais escolas poderiam ser mantidas, quais escolas seriam reformadas, quais escolas seriam construídas para cada microárea para atender o programa de turno único. Então, é impressionante como a informação, não mais considerada como informação e informação geográfica, permite esse tipo de ação. Essa é uma ferramenta muito interessante, está disponível também. Você, a partir dos dados do censo, a prefeitura, por conta de sua grande camada de informações de uso do solo, fez um trabalho em que a cada seleção que você faça, você estima efetivamente a população que ali está. Depois, nas perguntas, eu explico como é que foi feito, para não tomar mais tanto tempo. Esse é um dos também, eu diria que é o segundo produto do CIURB,
é o que a gente chama de SIGTEP, né? Setor público adora a sigla, né? Mas assim, é um sistema de gestão de terrenos e construção de equipamentos públicos, ou seja, nós temos uma empresa na prefeitura, que é a Rio Urb, que gerencia a construção e reforma de todos os equipamentos públicos. E ele não tinha um ambiente onde ele visualizasse as informações de cada projeto, de cada análise que eles fazem. Então, a gente consolida isso no SIGTEP, onde, a partir do momento que ele for analisar um terreno, ele marca aquele terreno. Porque eu tenho uma equipe de projeto para a clínica da família, eu tenho uma equipe de projeto para a educação, e às vezes estava sendo feito estudos para o mesmo terreno, para objetos diferentes. Então, a partir desse momento, todo equipamento público já nasce com informação georreferenciada. Se não for avante, vai estar lá, inativo, mas não se perde as informações de análise que foram feitas um dia. Bom, terminando, a gente entende que o CIURB, não sei se já mas a gente quer que seja, o responsável por aumentar o conhecimento e uso de ferramentas geoespaciais na cidade. Isso é fundamental para quem quer lidar com informação de um ambiente, né, de um território. Eu acho que a gente está construindo essa mudança de paradigma, né, porque isso não é uma crítica. Né? Nós somos órgãos públicos e temos missões institucionais, e a cada governo se instituem novas e cada órgão tem que cumprir aquela sua missão, certo ou errada. Mas assim, se eu tenho que todo dia manter as vias asfaltadas, essa é a minha missão. Mas eu posso fazer isso melhor. Né? Eu posso ter informações para fazer isso melhor. Então, eu acho que a mudança do paradigma é parar de trabalhar só setorialmente, localmente, para trabalhar de maneira corporativa. E que ele seja, né, num futuro, né, breve, consolidado, uma fonte de indução das políticas públicas, porque isso aqui vai virar público. A sociedade tem acesso, a sociedade passa a ter possibilidade também de fazer as suas análises e colocar-se diante do poder público e falar, quero isto, quero aquilo, não quero isto, não quero aquilo. Né? Então a gente acredita que o CIURB possa produzir isso ao longo de mais alguns anos. Né? Eu não vejo um setor público funcionando minimamente sem que depois que essa iniciativa foi feita, continue. Porque aí seria um retrocesso absurdo. Então é só agradecer a paciência, pedir desculpa pela minha voz, mas eu estou gripado já há alguns dias. E, mais uma vez, parabenizar a organização do evento, as dificuldades que a gente sabe que existem, e me colocar à disposição aqui de todos para qualquer esclarecimento. Muito obrigado. Adriano, obrigado. Além de palestrante, é um grande apoiador aqui do nosso evento, ajuda a gente a organizá-lo. Queria abrir a perguntas e eu pediria a gentileza para vir aqui na frente para poder falar o microfone com fio, porque a gente está sem microfone sem fio, para que a pergunta ela possa também ser transmitida via rede. Tá? Então eu queria saber se alguém tem alguma pergunta aqui. Pediria a gentileza, por favor. Jorge Duarte, mestrando do Instituto Militar de Engenharia. Eu gostaria de saber, dentro dessa parte corporativa, se hoje está disponível informações como se o logrador tem fornecimento de energia elétrica, gás encanado, água potável, e se não existe essa informação, se há algum estudo para que seja disponibilizado no futuro esse tipo de informação. No momento ainda não, mas isso vai ocorrer em função do projeto Geovias, porque sabendo onde estão as redes, né, a gente passa a poder associar essas informações ao logrador. Então isso ainda não foi feito, porque a base do Geovias vem sendo consolidada, porque você imagina
Cada concessionária tem um padrão de projeto, cada concessionária tem um padrão de armazenamento dos seus projetos. Então, para que ele inclua o seu cadastro e mantenha ele atualizado, ele passa por uma triagem eletrônica, né? São plugins que foram construídos para que um CAD da SEDAI entre no padrão das empresas de abastecimento de água. Aí carregou. Não carregou. Volta para eles avaliarem isso e poderem incluir. Então, a gente hoje ainda não tem essa informação, mas poderá ter, tão logo toda a rede esteja colocada na base. A gente está, é o que eu sempre digo, a gente está sempre num processo, mas a meta é ter. Eu quero saber onde tem água, eu quero saber onde tem rede de esgoto e onde eu tenho gás. Internamente na prefeitura já se acessa a essa base disponível, mas ainda não está pública. Mas a gente pretende que isso ocorra. Não posso te dar um prazo ainda. Mais uma pergunta presencial? Temos aqui. Okay. Bom dia. Meu nome é Fábio Ramos, eu trabalho no IBGE. Né? São duas perguntas que eu queria fazer. Né? Você mostrou ali que faz uma estimação de população, né? Em função do sistema. Eu não sei qual engine, eu queria saber qual é a engenharia que você usou ali para fazer esse cálculo de população. E outra pergunta é uma pergunta mais elementar, mais básica, né? Onde é que é feita a modelagem? Qual é o ambiente de banco de dados que é feita a modelagem para coleta de informação, armazenamento, remanejamentos, a modelagem em si do banco de dados para fazer esses dados aí, fazer essas operações? Eu vou começar por essa última pergunta. Todo o ambiente que a gente se utiliza, utiliza-se das plataformas da ESE. E a gente se utiliza enquanto banco de dados do SQL Server. Assim, é uma estrutura bem simples, né, de banco de dados. Hoje, com o advento do ArcGIS Online, muita coisa começa a ser produzida no ArcGIS Online, e depois que ganha corpo e a estrutura está adequada, a gente migra para os servidores, né, de banco de dados da própria prefeitura. Então a gente hoje trabalha com um ambiente na nuvem, que é o ArcGIS Online, que foi um grande fomentador dos técnicos começarem a usar a ferramenta GEL, que nem todo mundo sabia usar. Eu sou arquiteto, tem muito arquiteto que nunca trabalhou com GEL, mas sempre trabalhou com CAD. E quando ele viu a facilidade de usar o GEL no ambiente do ArcGIS Online na nuvem, eles partiram rapidamente se adaptaram. E começaram a construir suas bases, inclusive de projeto. Ou seja, nós temos um setor de obras que está pegando todos os seus projetos, colocando na base geográfica, no ambiente nuvem. Quando isso estiver consolidado, estiver bem estruturado, carrega-se para a base corporativa de servidor da prefeitura, faz-se ajustes de modelagem, e quem faz isso somos nós, do IPP, junto com os técnicos que querem obter um resultado em cima daquela modelagem. Ou seja, sempre friso, não é um sistema de informática. Então, é muito mais sistema de conteúdo, ou seja, eu tenho uma informação, quero obter algo com ela, de que maneira eu coloco isso no ambiente geográfico. Então, simples assim. Com relação a essa questão do trabalho, de obtenção, a gente tem uma longa parceria com o IBGE, né, toda a produção de setores junto ao IBGE para 2010 foi feita em conjunto, sugestões de ambas as partes. O que nós fizemos? Nós temos uma base, uma série histórica de levantamento de informações de uso do solo. Então, para cada setor censitário, a gente cruzou com a nossa malha de vazios. Vazios por quê? Porque eram áreas verdes, porque são ruas, porque são praças, porque não tem ninguém morando. Fizemos como uma peneira. Né? Nós conhecemos o uso do solo, pegamos a malha de setores e vazamos a malha. Cada setor tem um total de população, que está distribuído aonde? Na área ocupada. Depois de alguns testes em relação a isso, nós chegamos a um tamanho de pixel de 3x3 e fizemos a divisão. Um setor censitário tem 10 pixels ocupados. A população é 100, cada pixel recebeu X de população.
E estamos fazendo isso, total de população, total de domicílios, com algumas aberturas, não se pode fazer para tudo, porque aí estaria se errando muito. Mas em relação à população de domicílios, se você pegar o município inteiro e fazer um buff, fazer uma poligonal igual ao do município, não vai dar diferença de uma pessoa no total de população do município. Pictograma, usando pictograma, isso? Leandro, como vocês estão lá? Transformou em vetor, né? A conversão da base, então, a pixels. Isso. A gente foi para raster e... Então, aquela peneira de setores foi transformada em pixels e aí a gente fez a divisão. Então, assim, foi um trabalho que deu mais trabalho a concepção e a testagem, porque aí chegou-se à conclusão que o pixel 3x3 estava perfeito. Mas se fez com 4x4, 5x5, e foi por aí adiante. Então hoje a gente, quando faz uma seleção, mesmo que a gente pegue um setor parcialmente, a gente não carrega a população inteira dele. Por quê? Porque eu estou estimando que naquela minha área de seleção eu tenho uma distribuição equivalente em cada pixelzinho daquele setor. Tá? Rodrigo, obrigado. Uma boa estratégia, gostei. Obrigado. Gabriel, temos pergunta online? Temos uma? Vamos. Tá bom. Gabriel. Bom, a pergunta transmitindo do Rodrigo: por que a escolha das ferramentas da família ArcGIS e não ferramentas de uso livre, plataforma livre? Quais seriam as vantagens de utilização dessas ferramentas e estimativa de custo anual, se é que isso pode ser divulgado, com valores de licença, contratação de licença e serviços do ArcGIS? Bom, obrigado, Rodrigo, pela pergunta. Isso é um processo já histórico na Prefeitura do Rio. Em 1992, se inicia o processo de construção do geoprocessamento na cidade do Rio de Janeiro, e ocorre um grande financiamento do Banco Mundial para a construção desse projeto. Houve licitação internacional e a família de softwares que ganhou à época, na época a gente tinha até mais softwares de geoprocessamento. Hoje praticamente a gente tem muito poucos, mas na época quem ganhou a licitação internacional foi o software da ESE, né? Na época nem lembro mais o nome do software, já teve algumas mudanças. A questão de se utilizar software livre sempre passa pela nossa visão, mas a gente sempre esbarra em algumas questões técnicas, capacidade de processamento, você não encontrar ainda numa mesma ferramenta, na mesma plataforma, todas as ferramentas que você necessita, é óbvio. Existe um custo, e o custo não é baixo, mas se você analisar performance, capacidade de armazenamento, capacidade de processamento e quantidade de ferramentas disponíveis, né, e considerando hoje o ambiente mundial de ferramentas de geoprocessamento, a gente vê que a gente não tomou a decisão errada. Porque hoje eu diria que é praticamente a única grande empresa de software de geoprocessamento múltiplo, porque existem outras, mas são específicas. Tem uma que só faz transporte, tem uma que só faz gerenciamento de mineração. Então, para o ambiente urbano, a gente está hiper satisfeito. Agora, a cada ano a gente tem que correr atrás do orçamento para garantir isso. Por isso a gente tem tomado iniciativas que permitem a gente. Hoje a gente tem um contrato para a prefeitura inteira, que se a gente diluir por técnico que utiliza as ferramentas, eu diria que o custo é baixíssimo. Mas por conta do tamanho da prefeitura, você não vai implementar um sistema desse com essas ferramentas que nós temos para uma prefeitura de pouca população e com tudo isso embutido. Então a gente está super satisfeito, mas a gente sempre está dependendo de orçamento. Por isso a gente faz contratos agora de 3 em 3 anos. A gente faz o contrato ELA
que é para a prefeitura inteira, todos os técnicos têm acesso às ferramentas e às licenças para uso da tecnologia. Eu não preciso comprar mais um a um. Isso reduziu o preço drasticamente. A outra pergunta que a gente tem? Bom dia, sou Leonardo, do IBGE. Primeiramente, queria parabenizar pela apresentação e pelo trabalho que vem sendo feito na Prefeitura. Você comentou que a ideia é sempre buscar trabalhar dentro das tendências, né? E uma tendência que é irreversível, acho que na cartografia, é o trabalho, a cartografia colaborativa, né, participativa, como vocês chamam. E eu também sou bastante entusiasta nisso, porque com o tamanho do nosso território, enfim, até do Rio de Janeiro também, a quantidade de informações, não cabe mais somente as instituições coletarem informações, né? Os cidadãos são sensores potenciais, né? E podem colaborar muito com as instituições, como a prefeitura, como a instituição onde eu trabalho, o IBGE. Enfim, eu já acessei ali aquele portal ali de mapeamento participativo. Eu sei que ainda é muito incipiente, como quase todos os portais colaborativos no Brasil. Enfim, eu queria perguntar se vocês têm alguma outra ideia, alguma iniciativa de realmente conseguir atingir de uma forma eficiente a coleta de informações através de colaboração, né? Porque, só para concluir, a gente tem que pensar também que a colaboração, o trabalho colaborativo, ele tem que colaborar com alguma coisa, né? Não adianta só receber informações que, na prática, no final, só aumentam sua carga de dados e não tem um propósito de colaboração como o que vocês precisam coletar nome de ruas, por exemplo, né? Não, perfeita pergunta. Essa iniciativa de ter um primeiro mapa participativo, você trabalha no IBGE, obviamente o IBGE trabalha a nível nacional, né, regional Rio, o estado inteiro. Você não sabe como foi difícil começar esse processo, né? Ou seja, convencer os agentes públicos, né, de que é factível ter um canal de diálogo contínuo com a população, onde ele possa informar, né? Então, você deve ter visto, ele tem uma estrutura fechada, porque eu também não posso abrir e transformar isto numa informação pública, porque tem a tarja da prefeitura, é um mapa feito pela prefeitura. Então, existem, diferentemente de um agente privado que constrói uma plataforma participativa e não tem, às vezes, a responsabilidade sobre aquelas informações, ele diz, uma área aberta, cada um coloca o que quer. Isso já não funciona bem assim com a prefeitura, né? Nós temos que ter responsabilidade sobre aquela informação também. Mas a gente está caminhando para isso. A gente começou, como eu disse, com aquele primeiro piloto, que era basicamente a comunidade de Manguinhos que nos procurou e a gente conseguiu, a partir daí, fazê-lo. Funciona para a cidade inteira, mas, né, não teve nem a divulgação específica para isso. Mas a gente já tem no forno alguns mapas participativos, que a gente deve estar lançando em breve, um sobre a cultura. Então, é um novo mapeamento que tem todas as informações que a gente já tem disponíveis no mapa de equipamentos, só que tem a possibilidade de agentes da cultura começarem a participar. Mas também é importante saber ter limite na hora de você abrir essa participação, não por questões outras, mas assim, eu tenho que ter capacidade de absorver essa informação e transformá-la em uma informação pública, com o respaldo da chancela à prefeitura. Então, hoje, a gente tem um investimento menor nessa área, e é mais controlado, porque eu ainda tenho tanto a receber dos órgãos da prefeitura, porque quando a Conlurb me mandar uma informação desse nível, ok, eu não preciso nem me preocupar, eu vou pegar e botar no ar. Agora, quando a informação vem da população, eu tenho que confirmar, porque eu não posso mudar meu cadastro por uma informação porque alguém acha que aquela rua se chama fulano de tal, né?
ela é uma rua reconhecida, nunca vai ser chamada daquele nome na base geográfica da prefeitura. Aí a gente tem que pegar esse nome, botar lá como é que a população chama essa localidade, fulano de tal. Então, o volume de responsabilidade se amplia quando há um mapa participativo de um órgão público. E a gente está fazendo isso com muito cuidado para não queimar essa iniciativa e caminhar nessa direção. Mas se hoje nós abríssemos mapas participativos para fazer o que a gente ainda não conseguiu com próprios órgãos da prefeitura, eu não tenho nem capacidade de analisar. O Instituto não tem capacidade pessoal para receber 100 nomes para o mesmo logradouro e decidir qual é. Então a gente faz isso com muito cuidado, mas é uma iniciativa nossa e a gente vai caminhar nessa direção. Bom, Adriano, não é uma pergunta, mas um comentário em cima da apresentação. É inexorável ser repetitivo, parabenizar pela apresentação. Obrigado. E pelo trabalho, né, cada vez mais competente do IPP. Trabalho esse que nos traz, ou cria um paradoxo, nos traz uma enorme satisfação e, ao mesmo tempo, uma frustração. Quando nós criamos esse evento, esse nome Precisão, Administração Municipal de Precisão, foi uma cópia rasgada da área agrícola, né, da ideia de potencializar resultados a partir do uso de tecnologias, em especial das geotecnologias. Então, a ideia do evento era e é criar um espaço de apresentação e troca de experiências na perspectiva de qualificar cada vez mais, com a aplicação dessas tecnologias disponíveis, o processo de gestão pública, né, de maneira que a gente tivesse maior eficácia com um aumento de economicidade. Isso a gente encontra, né, e é cada vez mais satisfatório para nós, que nós encontramos isso no trabalho do IPP, mas o lado da frustração vem de exatamente não conseguirmos, ou não termos conseguido até agora, sensibilizar o conjunto das demais prefeituras, dos demais municípios do Rio de Janeiro. O nosso grande sonho é que a gente consiga, ao longo dos nossos eventos, ter a participação dessas pessoas, porque aqui não é um evento apenas para apresentar o que se faz, mas um evento para se dizer também o que não se faz, o que se pensa, o que se gostaria de ver realizado, mas por N razões, por N motivos, não se fez possível ainda realizar, né? E o ideal seria isso, o ideal seria que essa capacidade, essa expertise do IPP não fosse uma cabeça que se desgarrasse do corpo, não fosse alguma coisa que tornasse a cidade do Rio de Janeiro cada vez mais capaz, mais competente na sua capacidade de gestão pública e o resto do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, com honrosas exceções, um grande terreno baldio do ponto de vista desse avanço de qualificação dos procedimentos, né? Então, eu espero, né, que a gente consiga, talvez agora na perspectiva dessa organização no foco da região metropolitana, que a gente consiga ter esse primeiro passo. Mas eu gostaria muito que a gente, em vez de focar na região metropolitana, fosse para além da região metropolitana, começasse das situações mais desprovidas de estruturas e possibilidades, para que a gente, então, tivesse a região metropolitana, talvez, como um resultado médio natural entre o ponto mais desenvolvido, que é a capital, e o que seria a borda do Estado, no ponto de vista não só geográfico, mas parece que é também de desenvolvimento socioeconômico, resguardadas algumas poucas exceções. A questão, um outro aspecto que nos é extremamente motivador, a citação que tu fizestes quanto à questão da participação, né, desse modelo cada vez mais presente da perspectiva participativa. Nós caminhamos muito certamente para termos aqui público, mais uma sigla, claro, né, a MP2, que seria não só na ótica da precisão, mas também da participação.
ter uma administração municipal de precisão e participativa, e talvez de precisão porque participativa. Não é? Nessa perspectiva, nós estamos começando a estruturar um projeto, que é um projeto que, obviamente, não é ideia nossa, é algo que já está espraiado pelo mundo afora, que é o de levar o conhecimento de geotecnologias ao ensino básico. For possível introduzir esse conhecimento na lógica da formação do que chamam, né, de geocidadania, do cidadão espacial, e aí os vários nomes, cada um cria um nome para ser, né, de alguma maneira, pai de alguma coisa. Nós estamos, já conversei com o IPP, estou conversando com a Secretaria, ou fiz um contato, ainda não obtive resposta, com a Secretaria Municipal de Educação, e a ideia é de nós constituirmos alguns pontos pilotos, não é? Algumas escolas, o CAP da UERJ será certamente uma dessas áreas de experimentação, e algumas escolas municipais e algumas escolas técnicas, para tentarmos, em conjunto, desenhar qual a melhor maneira de levar este conhecimento básico para o nível de formação básica e técnica, de maneira que a gente possa ter uma efetiva participação, uma cidadania autônoma, invertendo essa polaridade. Não é o setor público que fornece, na verdade, um produto para o cidadão, mas é o cidadão que constrói e cobra do setor público aquilo que é de direito, e não uma benesse ou qualquer coisa que se possa estabelecer. De maneira que, mais uma vez, eu parabenizo o trabalho que o IPP vem desenvolvendo, mas se há alguém das prefeituras aqui presentes, de outras prefeituras, ou nos acompanhando pela rede, que, por favor, nos ajudem a construir esse ambiente cooperativo e de maior integração e interação dessas outras estruturas municipais, de maneira que a gente possa ter um Estado cada vez mais capaz de dar as respostas que a sociedade tanto espera do poder público. Obrigado e parabéns mais uma vez, Adriano. Ok. Só para, rapidinho, com relação, eu ia citar, e você já comentou, a questão da Câmara da Região Metropolitana. Ontem a gente teve, inclusive, uma reunião com um grupo responsável pela nova cartografia que está sendo produzida para a área da região metropolitana, e a gente fazendo essa integração para que uma cartografia fale com a outra e a gente consiga ter as informações no mesmo ambiente. Então isso está caminhando, mas é um processo lento, mas ontem pelo menos a gente já garantiu quase 100% ter um produto o mais rápido possível, que é pelo menos o mosaico de ortofotos da região metropolitana ser construído lá por nós no IPP, recebendo a base dos municípios da Baixada e a de Niterói, que já tinha ela própria produzido. Então isso está sendo costurado, então é possível que em breve a gente já tenha pelo menos, né, o conhecimento visual em relação à imagem de 2015, aqui, né, de ontem, construída e sendo disponibilizada para a sociedade. Acho importantíssima essa iniciativa de tentar juntar as demais prefeituras. Acho que a UERJ, por ter campos espalhados pelo Estado, talvez vocês conseguissem promover iniciativas nessas outras unidades com esse cunho. E só citando assim um exemplo, que é o que a gente conhece, né, quando a gente vai para os eventos em San Diego, né, promovido em User Conference, promovido pela ESE, e que nos Estados Unidos toda criança tem acesso ao software de geoprocessamento, obviamente deles, porque eles que estão bancando isso, mas as crianças conhecem geoprocessamento no ensino fundamental nos Estados Unidos. A gente, sempre que pode, coloca essa coisa assim, essa maluquice. Pô, mas não dá para fazer a mesma coisa aqui no Rio para meia dúzia de escolas, né? Então, assim, a UERJ podia estar caminhando nessa direção para os seus campos, né, tentar criar uma condição de proliferação de conhecimento, né, a partir de iniciativas dessas, né? Então, assim, a gente está à disposição, sempre que a UERJ precisar. Mais uma vez, obrigado a todos, né? Obrigado, Adriano.